Fala galera, F11 falando, mais um jogo do Brasileirão, agora pela sexta rodada, recebendo o Juventude no Beira-Rio. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo, né? Como a gente costuma fazer aqui nos nossos vídeos de pré-jogo. Precisamos trocar uma ideia, ver esse momento do Inter, a oportunidade desse jogo, né? Quem que a gente deve talvez poupar, quem que deve ir para o jogo, como é que o Inter deve encarar essa partida. Como é que tá isso no momento do Internacional, sequência de jogos. Tem bastante coisa pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia nesse momento, acho que é bem importante. Então, desde logo eu peço aí para deixar o seu like, importante aqui pro canal, já clica ali no like. E também, se você não é inscrito, venha pra cá, venha fazer parte das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra, né? E se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. A gente continua aqui firmes e fortes, né? E também acione o sininho para receber as notificações e faça seu comentário para a gente trocar aquela ideia bacana sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Então vamos conversar, que é importante trocar uma ideia. Então solta a vinheta! Então, galera, Inter e Juventude, né? Jogo aqui do nosso estado, jogo do Rio Grande do Sul, muitos chamam de clássico, eu tenho dificuldade de nomear de clássico, né? Eu acho que é um jogo importante contra um adversário tradicional aqui da região, mas eu tenho uma denominação mais criteriosa aí para denominar clássico, né? Mas é um grande jogo, reconheço, até pela trajetória de Juventude, por uma trajetória de embates que a gente teve, muitas vezes negativos, momentos históricos que a gente teve embates e sofremos com Juventude, e outros momentos que nós realmente esperamos, e aí os números, né, a trajetória vai dizer a distância que existe, na verdade, a distância histórica entre o Inter e o Juventude. Apesar de todo o respeito ao pessoal lá da Papada, o pessoal do Juventude, que tem seus méritos, campeão da Copa do Brasil, um clube que costumeiramente está na primeira divisão e honra o estado do Rio Grande do Sul. É bom deixar isso bem claro, a despeito de qualquer confronto entre Inter e Juventude. O Juventude é um clube que honra e valoriza as cores aqui do nosso estado, né? Mas, para o jogo de hoje, que é o que nos importa, este enfrentamento, né, a despeito de qualquer circunstância anterior, de revés ou de vitórias, o importante é o jogo de hoje. E no jogo de hoje, para o Internacional, ele se coloca numa situação muito importante em termos de campeonato, em termos de tabela, em termos da competição que o Inter está, que é o campeonato, nesse caso, nesse jogo, no Campeonato Brasileiro, né, onde o Inter necessita, por uma questão realmente de pontuar na tabela, de crescer, de se afirmar, né, de fazer os 3 pontos. Joga em casa, primeiro lugar, né? O Inter joga em casa. Jogo em casa, o Inter tem, a priori, o dever, seja com quem for, de vencer, né? E nessas circunstâncias, o Inter vem de uma derrota em casa para o Palmeiras. Ah, mas é o Palmeiras. Bom, em casa deveríamos ter vencido. Ainda que não tivéssemos vencido, deveríamos ter empatado para tentar trocar pontos perdão, com o Palmeiras. Mas não, o Inter perdeu o jogo em casa. Esses pontos são pontos que a gente só vai poder recuperar, quem sabe, para igualar e não para ter vantagem contra o Palmeiras lá em São Paulo. De resto, são pontos perdidos. E dessa forma, o Inter tem hoje 6 pontos na tabela, né? Em virtude de uma vitória contra o Cruzeiro, 2 empates, né? E uma derrota. Então, o Inter aí tem 3 pontos do Cruzeiro, não, o Inter tem 3 empates. Essa é a 6ª rodada, não é isso? É uma vitória, 3 pontos, 3 empates, né? E aí o Inter está fazendo então 6 pontos e uma derrota. Então o Inter tem 6 pontos na tabela para esse enfrentamento de hoje. O Inter então precisa pontuar, precisa vencer o jogo, somar mais 3 pontos na sua casa, né, para poder
pontuar ou estar inserido aonde pretende, aonde deve estar, né? Que é na ponta de cima, que não é onde está. Hoje o Inter está na segunda metade da tabela, né? Claro que nós devemos ponderar, como a gente faz, os jogos que o Inter teve de enfrentamento, né? Os jogos que o Inter teve foram jogos muito grandes, jogos contra grandes adversários, né? Claro que o Campeonato Brasileiro traz, na sua grande maioria, grandes adversários. Mas o Inter já teve Palmeiras, já teve o Flamengo, já teve um Grenal, já teve o Cruzeiro, já teve, né, o Fortaleza fora de casa. Então o Inter teve duelos muito fortes. E aí nós precisamos, num jogo como o de hoje, com o Juventude, repetindo com o máximo respeito, mas dentro dos nossos domínios, o Juventude que vem de um 6-0 fora de casa contra o Flamengo, né, que o Inter vá lá e vença o jogo. Esse é o primeiro ponto, fazer os 3 pontos, né? Bom, aí como que vai fazer os 3 pontos? A gente quer que jogue bem, quer que mostre futebol, quer que o Inter, né, até porque começam a vir algumas dúvidas, algumas incógnitas, né? O Inter vinha num modo segurança, num modo, né, de confirmação, num modo de temos grupo, temos elenco, temos força, temos jogadores, né, para a seleção brasileira, temos um potencial muito grande. Nos últimos jogos, né, derrota para o Palmeiras, empate, depois do jogo contra o Nacional começamos muito mal, vamos buscar um empate onde deveríamos vencer, quem sabe até com tranquilidade, né, e fomos buscar um empate de forma heróica. Então isso vai trazendo incógnitas, vai trazendo dúvidas, e o Inter hoje tem que começar a estancar essas dúvidas, tem que começar a afastar essas dúvidas, né, e se reafirmar enquanto potencial candidato a todos os títulos que disputa. E o jogo de hoje é para esse fator. Hoje, jogo contra o Juventude, em casa, o Inter vai lá e vence o jogo, né? E o Inter, para esse jogo, e até eu vou considerar como que o Inter vem no decorrer dos jogos, com a corda muito esticada, repetindo o time, né? Em razão realmente da importância dos jogos. O Inter tem uma repetição de elenco, uma repetição, e isso vai trazendo um desgaste evidente. E eu diria que, além do desgaste físico, um desgaste mental, um desgaste emocional, né? Porque tu fica sempre ali naquela pressão de vamos, tem que acontecer, tem que vencer, tem que superar, né? Tanto é que eu falei lá no vídeo pós-jogo do jogo contra o Nacional, que o Inter tomou aquele abafa, tomou aqueles 3 gols, né? Tonteou, foi para as cordas, né? No jogo contra o Nacional, porque entrou achando que ia respirar naquele jogo, que ia cadenciar o jogo, que ia resolver quando quisesse, e botou, né? Não botou o pé no acelerador. Só que o Nacional veio com o pé no acelerador, veio com o pé no fundo, não veio ficar fechadinho, e aí o Inter tomou aquele atropelo no primeiro tempo e depois teve que correr atrás do resultado, que ainda não foi o resultado satisfatório como o Inter deveria ter tido. Então, o Inter hoje tem que ir, e eu acredito que o Inter, independente de quem esteja em campo, independente, porque é aí que se mostra a força do elenco. E eu sou que eu acredito que o Inter deveria realmente, né, preservar jogadores nesse jogo. Não é por falta de respeito ao Juventude, não é por falta de importância ao jogo, é por uma decorrência natural e necessária, né, desse tempo. O Fernando já se sabe que não joga, né? Esse não joga, sentiu, né, num desconforto e tal, e tem que realmente ser preservado, uma sequência absurda de jogos, a posição que ele joga, a idade que ele joga, o que ele faz em campo, ele necessita disso. E eu citaria mais jogadores, eu acho que o Alan Patrick necessita, o Bernabé necessita, o Vitão, apesar de mais jovem também pela sequência, talvez fosse o caso, né? O próprio Aguirre na lateral direita, que tem uma sequência, acho que infinita, absurda de jogos, né? Nessa temporada, né? Poderia até citar os jogadores. O Bruno Henrique, que aí eu nem diria por questão de preservação, simplesmente, mas também pelo que ele vem tecnicamente demonstrando, acho que dá pra gente aproveitar e dar espaço para jogadores ali na função, né? Então o Inter no meu ver, deveria vir realmente com uma alteração importante de jogadores nesse jogo, mas ainda assim com a responsabilidade e com a exigência de vencer a partida. A despeito dessa minha opinião, eu acredito que não.
que o Roger ainda mesmo assim deve começar com o Alan Patrick, deve começar com o Bernabéu. Aí o Bruno Henrique realmente talvez não comece, talvez ele utilize ali o Thiago Maia. No lugar do Fernando, ele já vai, isso já é mais certo, deve ter o Ronaldo, né? Poderia ter o Thiago Maia na primeira função. Eu gostaria até de ver o Thiago Maia nessa primeira função, porque ele é construtor, né? É um meio de campo, me parece um 5 mais parecido com o Fernando do que o 5 do Ronaldo, né? Que ele é meramente defensivo, mas tem uma técnica na bola longa, né? No meio de campo o Oscar Romero, tem para usar. O Tabata deve entrar, acredito, no lugar do Gabriel Carvalho, que realmente sucumbiu no jogo internacional. Ele no Grenal ele trouxe boas expectativas, mas sucumbiu no jogo internacional, né? Talvez ele mantenha o Wesley, porque o Wesley não vem numa sequência tão grande, porque ele teve uma parada de lesão, de tempo, então talvez ele mantenha o Wesley, até porque o Carboneiro ainda não retorna, né? Talvez na frente vá substituir o Borré pelo Valência, o Valência pelo Borré, né, neste momento. Então nós temos algumas alternativas. O Vitor Gabriel deve começar novamente a partida. Vamos esperar que ele tenha vá pegando ritmo de jogo para retomar o que ele fez lá no Gauchão, porque no jogo passado contra o Nacional ele não foi bem, né? Eu achei que faltou ritmo, embocadura, velocidade, perna presa, achei. Foi minha observação, né? Então eu acho que o Inter deve ir a campo, né? O que eu imagino na cabeça do Roger, com o Antony, o Aguirre, o Vitão, o Vitor Gabriel e o Bernabéu. O Ronaldo, né? Aí eu acho que deve entrar ali o Thiago Maia. Acho que eu jogaria o Diego Rosa, mas o Diego Rosa tá, infelizmente, contundido. Senão seria ele ali, né? Ou talvez até na lateral direita. Né? Mas eu acredito que o Bruno Henrique talvez não jogue, possa vir o Thiago Maia. Depende de como é que tá o ambiente interno lá com o Thiago Maia. Como é que tá essa vontade, né, do jogador, né? Aí, no lado direito, eu jogo o Tabata. Aí eu acho que ele começa com o Alan Patrick, o Wesley e talvez o Borré na frente. É o que eu imagino, né? Mas talvez os jogadores que eu falei, como Alan Patrick, né, como o Bernabéu, tenham uma minutagem menor no jogo de hoje, ainda mais conforme o andar da carruagem. O importante é que o Inter tem que vencer o jogo, fazer os 3 pontos, subir na tabela. Não tem outra maneira. Vencer, se possível, jogando bem, dando mais confiança, mais segurança, né? Próximo jogo em casa também, na Copa do Brasil. E a gente vai precisar liquidar a fatura em casa para poder, depois fora, ser mais tranquilo. Mas hoje, foco no Juventude, respeito ao Juventude, né? É um rival aqui do nosso estado e nós precisamos ter toda a atenção, entrar desde o início do jogo ligado, né? Para fazer o que tem que ser feito, que é a vitória!